Nessa aula, pessoal, vamos ver a relação matemática que vocês têm em relação ao carregamento distribuído, o esforço cortante e o momento fletor. Para isso, pessoal, eu peguei aqui uma viga biapoiada com um carregamento qualquer aqui atuando, ok? Então, se eu pegar um elemento infinitesimal dx dessa viga, né, e recortar, eu vou ter essa figurinha aqui, ó, tá vendo, ó? Eu tenho um carregamento distribuído atuando neste elemento infinitesimal dx, né, ó. Então, obviamente, pessoal, muito embora eu tenha aqui um diferencial, ou seja, um coconésimo, eu vou aplicar tanto os esforços cortantes como os momentos fletor positivo. Então, nós vimos que para um esforço cortante positivo, neste lado aqui eu vou ter um esforço cortante V, ok? Note que como está mais à esquerda, ele vai estar para cima. E do outro lado, eu vou ter um esforço cortante, para ser positivo, ele está atuando para baixo. Note que como ele percorreu um dx, esse meu esforço cortante vai ser o que? Um V mais um dV, ou seja, um diferencial. Ou seja, como eu tenho um carregamento distribuído atuando aqui, ó, ocorreu um diferencial no esforço cortante, ou seja, ele deixou de ser V e passou a ser V mais um dV, que é um coconésimo, né? Um diferencial. Da mesma coisa para o momento fletor, eu vou aplicar o momento fletor positivo, tá vendo? Ó? Então, neste caso, eu vou aplicar desse lado um momento M. Perceba que com a aplicação desse momento M aqui, nesse diferencial, vou ter uma boquinha sorrindo, então ele é positivo. E para o outro lado, eu vou aplicar um outro momento, né, ó, que vai ser também um M. Como eu tenho um carregamento distribuído atuando, vai ter um diferencial, ou seja, mais dm. Beleza? Então, pessoal, quando eu trabalho com o equilíbrio desse meu elemento infinitesimal aqui, ou seja, somatório das forças em y igual a zero, eu vou considerar todas as forças que estão atuando para cima como sendo positiva. Então, vamos lá, pessoal. Essa força V, com relação ao meu sistema de referência que eu estou adotando, vai ser positivo. Então, vai ficar o que? Ó? V. Já essa força aqui, ó, que está atuando para baixo, no meu sistema de referência, ela vai ser o que? Negativa. Então, menos V. Eu vou colocar em parênteses, né? Porque eu vou ter os dois, ó, mais dV. Ok? Esse V mais dV é essa força única aqui desse lado. Então, como ela está para baixo, menos, aí entre parênteses eu estou colocando as duas forças, para não se enrolar. E por último, pessoal, eu tenho esse carregamento distribuído, que também está atuando para baixo, né? Ó. E como se trata de um carregamento distribuído, para eu determiná-lo, eu tenho que estar colocando o que, pessoal? A área dele. Então, vai ser o que? Ó? Menos a função do carregamento vezes um dx, ou seja, é a área. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Quando eu desenvolvo isso aqui, pessoal, vai ficar o que? V menos dV menos o carregamento distribuído dx. Isso aqui vai ser igual a zero. Corto o V com esse aqui, ó, pessoal, vai ficar o que, ó? Menos dV, né, ó? Vai ser igual, já vou passar para o outro lado, o carregamento distribuído vezes um dx. Então, pessoal, como eu multiplicar isso aqui, ó, por negativo, vai ficar o que, ó? dV, o dx passa dividindo, vai ser igual ao que, ó? Menos o carregamento distribuído. Então, pessoal, nós temos a primeira relação, né, ó, que diz que a derivada do esforço cortante em relação a x vai ser igual a menos o carregamento distribuído. Então, pessoal, se vocês têm a equação que representa esse carregamento distribuído, vocês conseguem determinar, né, ó, o esforço cortante. Então, é só integrar. Agora, pessoal, vamos trabalhar com o momento fletor. Né? Da mesma forma, se eu quero um equilíbrio, eu vou dizer que o somatório dos momentos fletores, né, ó, atuando em relação a um ponto. Vamos admitir que eu estou trabalhando em relação a esse ponto A aqui, ó, pessoal, tá vendo? Ó, esse ponto A aqui no início.
em relação ao ponto A vai ser igual a zero. Beleza? E vamos considerar todos os momentos que estão atuando no sentido horário como sendo positivo. Beleza? Então, pessoal, quando eu executo essa equação de equilíbrio, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Esse momento M, ele é o que? Positivo, que está no mesmo sentido que nós adotamos como sendo positivo, tá vendo? No sentido horário. Então, vai ficar, ó, M. Esse momento aqui, M mais DM, pessoal, está no sentido contrário. Então, ó, menos, é por isso como tem uma soma, vou colocar em parênteses para a gente não se atrapalhar. M mais DM, ok? Vamos lá. Essa força V, pessoal, em relação ao ponto A, né, ó, esse esforço cortante V em relação ao ponto A, ele não provoca momento, porque está passando por A, né, ó, então ele não entra. Mas esse aqui entra sim, note que ele é o que? Positivo, né, ó, porque o sentido que ele faz em relação ao ponto A provoca um momento no sentido que? Horário, ok? Então, mais V mais DV, né, ó, vezes o braço de alavanca, nesse caso vai ser quanto, pessoal? dx, ok? E, por último, o meu carregamento distribuído, né, ó, que também vai provocar momento também no sentido horário, né, ó, de quanto? Mais o carregamento vezes o dx, beleza? Vezes o braço de alavanca, que é a metade de dx, ou seja, fica o quê? Dx ao quadrado sobre 2. Note que aqui eu multipliquei a altura, pessoal, que é a função do carregamento, vezes a base, né? Achei a área. O braço de alavanca vai ser o quê? A base dividido por 2. Por isso que ficou dx ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Beleza? Quando eu simplifico essa situação, vai ficar o quê, ó, pessoal? M, né, ó, menos M menos dm, né, ó, vai ser igual a quem, ó, aqui vamos lá, ó, mais v vezes dx mais dv dx, ok? Mais w de x dx ao quadrado sobre 2, isso aqui vai ser igual a zero. Beleza, pessoal? Note, pessoal, que aqui eu tenho um V vezes dx, né? Ó, então, esse M menos M vai para a cucuia. Aí vai ficar menos dm mais V dx, né? Ó, mais dx, dv vezes dx. Pessoal, aqui eu tenho dois diferenciais. Um é um coconésimo, vezes o outro coconésimo, pessoal. Isso aqui você despreza, né? Ó, porque é muito pequeno. Uma coisa muito pequena multiplicada por outra coisa muito pequena é zero. Então você despreza. Da mesma forma aqui que você tem um dx ao quadrado, tá entendendo? Então quando você tem esse dx ao quadrado, então é um coconésimo ao quadrado, pessoal, vai dar um coconésimo muito pequeno. E ainda vou dividir por 2. Então esse termo aqui, pessoal, eu também não considero. Então note que quando eu trabalho com diferencial de segunda ordem, não levo em consideração, somente o de primeira. Então, pessoal, isso aqui vocês podem vir para, vamos para cá, ó, que vocês vão chegar na seguinte situação, ó, menos dm, né, ó, mais v dx vai ser igual a zero, ok? Então vocês vão dizer que dm dx vai ser igual a V. Passa o V para o outro lado, fica negativo, tá entendendo? Como o outro é negativo, fica todos os dois positivos. Passa o dx, aí você chega nessa segunda relação diferencial, que é relacionando o momento com o esforço cortante. Na primeira, nós obtivemos isso aqui, ó, dv dx é igual a menos o carregamento. O que é que isso quer dizer? Que eu derivando o meu esforço cortante, eu vou obter menos o meu carregamento distribuído. E note que os carregamentos que nós vamos trabalhar, todos eles são equacionados. Então, com isso, vocês conseguem trabalhar com equação diferencial.
né? E ao mesmo tempo você consegue integrar. O trabalho que a gente vai ter vai ser com relação à determinação das constantes de integração, que a gente precisa ter condição de contorno. Então, a lista de exercícios que eu passei para vocês é exatamente a gente trabalhar com isso. E a segunda relação é que a derivada do momento flexor em relação a x vai ser igual o meu esforço cortante, ou seja, a equação do esforço cortante. Então, note, pessoal, que agora a elaboração do diagrama, tanto do esforço cortante como do momento fletor, ela vai simplificar. Por quê? Porque nós vamos equacionar, né? E na equação é a coisa mais fácil do mundo você construir um gráfico, beleza? Então, para isso, pessoal, vamos para os exercícios que eu passei para vocês, aonde nós vamos exercitar a questão das condições de contorno, beleza? Então, vamos. Primeiro exercício que nós vamos trabalhar, pessoal, é o item C da lista de exercícios, né? Nós temos uma viga em balanço, né? Ó, e aqui você tem um engaste, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu vou definir é um sistema de referência. Então, eu vou trabalhar com o meu sistema de referência como sendo x saindo daqui, ó, do ponto A. Então, obviamente, aqui para x vai ser igual a zero, porque eu estou começando daqui, eu estou analisando daqui. Então, eu vou definir que isso aqui é meu x igual a zero. Da mesma forma que quando eu chego aqui em B, meu x vai ser igual a quem? Vai ser igual a L, beleza? Então, o sistema de referência está definido. Ok? Então, primeiro, pessoal, vamos trabalhar com a primeira relação que a gente tem entre esforço cortante e momento fletor. Então, pessoal, vamos lá. Primeira relação que nós temos com relação à carga distribuída, esforço cortante e momento fletor é que, derivando o meu esforço cortante, né, em função de x, dx, ele vai ser igual a menos o meu carregamento. Já coloquei aqui como sendo W, como é a notação que a gente vinha no exercício. Beleza? Perceba que esse carregamento distribuído, pessoal, eu consigo equacionar, né? Ó, então, vou colocar aqui, ó, onde esse meu carregamento distribuído é um carregamento linear, né? Ó, quando x for igual a zero, ele é igual a zero, então ele sai da origem, então não tem o coeficiente linear, tá entendendo? O coeficiente linear vai ser zero. Ele é um carregamento crescente, ou seja, a partir do momento que o x vai aumentando, né, o carregamento também vai aumentando, então eu tenho um coeficiente angular positivo, que é igual a tangente, ou seja, vai ser W0, que é o cateto oposto, sobre L, que é o cateto adjacente, vezes x. Então, está equacionado o meu carregamento. Não custa nada vocês verificar se está correto, ou seja, quando o x for igual a zero, ou seja, aqui em A, né, que o x é igual a zero, qual é o valor do carregamento? É zero. E quando o x for igual a L, que é aqui em B, ó, quando substituo L, ó, eu corto L com L, W0. Ok, tá corretíssimo. Então, eu equacionei o meu carregamento distribuído. Então, note que eu vou ter o que? dv dx, ou seja, derivando o meu esforço cortante em relação a x, eu vou obter menos o meu carregamento distribuído, ou seja, vai ser menos W0 sobre L vezes x. Ok, pessoal? Então, isso aqui eu posso representar como sendo o que? dv vai ser igual a menos W0 x sobre L dx, ok? Então, uma forma de eu resolver isso aqui é o que, pessoal? Integrando. Eu estou colocando isso a primeira vez, mas depois a gente não vai usar não. Achei a relação, você já vai integrando normalmente. Não precisa fazer isso aqui tudo, passar o dx. Beleza? Você já diz que vai ser o resultado aqui vai ser dv. E já integra isso aqui. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. V de x vai ser igual a quanto? A integral disso aqui vai ficar menos W0x ao quadrado sobre 2L, né, ó, mais uma constante de integração C1. Por quê? Porque isso aqui é uma integral indefinida, beleza? Então, eu tenho uma constante de integração C1. E essa constante de integração C1, ela foi determinada onde? No meu esforço cortante. Então, eu tenho que ter alguma condição no meu esforço cortante. Vamos verificar se a gente tem. Ah, professor, a reação aqui
na vertical é o meu esforço cortante, mas eu não sei, muito embora essa viga seja isostática. No instante eu calculo. Se eu espero eu calcular, não precisa, pessoal. Você tem uma condição de contorno para esforço cortante, que é exatamente aqui em A. Ó. Em A não tem força atuando. Então o esforço cortante lá é zero. Só começa a ter força atuando quando você começa caminhando, tá entendendo? Começa a ter X, porque aqui o X é zero. E aqui é o início do carregamento distribuído. O carregamento distribuído precisa de área. Então você tem que caminhar para ir surgindo valores. Está entendendo? Então eu tenho uma condição de contorno para x igual a zero, ou seja, em A, o valor do meu esforço cortante é zero. Note que o para x igual a L aqui em B, o valor do esforço cortante vai ser essa reação vertical, que é o esforço cortante. Está entendendo? E nós não sabemos. Muito embora isso aqui seja bem fácil de vocês determinarem. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho a minha primeira condição de contorno, né? Ó, e essa condição de contorno ela é muito boa, por quê? Porque é para x igual a zero. Então é fantástico, ó. Para x igual a zero, ou seja, para ficar bem bonitinho, ó, em A tem-se o V de zero igual a zero, ou seja, lá não tem esforço cortante. Então, pessoal, se isso aqui é zero, o x igual a zero, logo eu já concluo, logo o C1 vai ser igual a zero. Então, essas condições de contorno inicial para x igual a zero, pessoal, é fantástico. Ah, professor, mas se esse engaste não fosse aqui em B, fosse em A, e aqui em B fosse livre, existia essa condição de contorno? Não. Agora a condição de contorno é para x igual a L, ou seja, aqui em B, que eu retirei o engaste, o valor do esforço cortante é zero. Mesmo que seja esse carregamento distribuído, pessoal, porque não tem força. Beleza? E nós temos, na lista dos exercícios, tem esse caso também o contrário. Então é só você exercitar. Beleza? Então, pessoal, a partir do momento que eu achei o C1, eu determinei o V de X. V de x vai ser igual a menos W0 x ao quadrado sobre 2L. Pronto, achei o meu esforço cortante. Beleza? Já está equacionado. Então, se eu quiser saber o esforço cortante em qualquer ponto sobre essa viga, é só substituir o x, obviamente que tem que ser entre 0 e L, né? Ó. No meio, 0,5L. Boto o 0,5L aqui no X e acho o valor do esforço cortante. Ah, professor, então praticamente nós estamos desenhando o gráfico. Exatamente, pessoal. Praticamente é isso, né? Ó, então, vamos lá. Qual é a próxima relação que eu tenho? A próxima relação que eu tenho que dm dx é igual ao meu esforço cortante. Que é igual ao que, pessoal? Nós já achamos menos W0 x ao quadrado sobre 2L. Eu não vou passar o dx multiplicando para formar uma integração, não, você já vai direto, ou seja, logo m de x vai ser igual a quem, pessoal? Vamos integrar menos W0 x ao cubo, 3 vezes 2, 6L, não, mais uma constante de integração C2, ou seja, essa constante de integração C2 ela foi determinada onde? No momento fletor. Então eu tenho alguma condição de contorno para momento fletor? Ah, professor, eu tenho. Aqui em A, ó, aqui em A é uma extremidade, não tem momento aplicado. Então o valor do momento lá vai ser zero. Exatamente. Perceba que aqui em B, pessoal, é um engaste. E o engaste tem uma reação de momento. Então, a condição de contorno para x igual a L, ou seja, aqui em B, é esse momento, que nós não sabemos. Muito embora isso aqui seja fácil por se tratar de uma estrutura isostática, mas nós estamos exercitando a questão de condição de contorno. Então, para esse caso aqui, pessoal, qual é a condição de contorno? Ah, vamos lá, ó, ter a nossa segunda condição de contorno, que diz o que, ó? Para x igual a zero, ou seja, ainda em A, né, ó, tem-se o momento para zero igual a zero.
Logo, mesmo jeito do anterior, 0, 0, C2 é igual a 0. Beleza, pessoal? Então, com isso, pessoal, nós equacionamos também o m de x. O m de x vai ser igual a quê? Menos W0x ao cubo sobre 6L. Então, equacionamos tanto o momento fletor, né, ó, como o meu esforço cortante. Então, se eu quiser saber quais são os valores do momento em qualquer ponto sobre A, B, né, ó, é só substituir onde eu quero. Ah, professor, então se eu quiser saber qual é a reação aqui de momento em B, é só substituir o x igual a L. Exatamente. Quando você substitui o x igual a L, você determina o momento fletor. Ah, professor, então se eu quiser também saber qual é o valor do esforço cortante, é só substituir. Exatamente, pessoal. Olha como é fácil. Então vamos determinar essas reações, tá entendendo? Ó? Ou seja, V de x, né, ó, vai ser igual a quanto? Deixa eu só repetir aqui o valor para a gente trabalhar. W0x ao quadrado sobre 2L, que é o que a gente equacionou. Então, para x igual a L, pessoal, qual vai ser o esforço cortante que a gente vai achar? Vai ser o V de B. Então, já posso colocar, ó, é o V de B. Porque aqui em x igual a L, eu tenho B. E o valor desse esforço cortante vai ser igual a quanto? É só substituir o L, pessoal. Ó. O L ao quadrado corto com esse L vai ser, ó, menos W0L sobre 2, né? Porque vai cortar um L que está ao quadrado com esse L. E, professor, deu negativo. O que é que significa dizer isso, pessoal? Quando o esforço cortante é negativo, né? Ó, lembrando, vamos voltar. O esforço cortante positivo é esse aqui, ó. Mais a esquerda tá para cima, mais a direita tá para baixo. Isso aqui é meu esforço cortante o quê, pessoal? Positivo. O meu esforço cortante negativo é o contrário, mais a esquerda para baixo e mais a direita para cima. Então significa dizer que a reação aqui em B está atuando para cima. E essa reação aqui em B, pessoal, vou até colocar aqui, ó, vai ser igual ao que, ó, W0L sobre 2. Quando eu coloco sentido, não precisa trabalhar com sinal negativo ou positivo. Ah, professor, vamos calcular agora o momento lá em B? Então vamos lá, ó. O momento m de x, nós equacionamos e achamos que, ó, menos W0x ao cubo sobre 6L. Beleza? Então, para x igual a L, o meu momento, né, vou até colocar L aqui, ó, que eu esqueci, vai ser igual a quanto? É só substituir, ó, L ao cubo dividido por L ao quadrado, ou seja, menos W0L ao quadrado sobre 6. Ah, professor, e esse sinal negativo? Como o B está mais à direita, como é o momento positivo, pessoal? O momento positivo é esse aqui, a boquinha sorrindo. Então, precisa aplicar o momento assim, ó, e precisa aplicar o momento assim. Nós encontramos um momento negativo. Como é um momento negativo? Ah, professor, é a boquinha tristinha. Então, é assim, tá vendo? Então, esse momento é aqui, mais à esquerda, e esse momento mais à direita é assim. Então, pessoal, ó, professor, tô vendo, é no sentido horário. Então, a reação aqui que eu vou ter de momento vai ser no sentido horário. Por quê? Porque ele foi determinado como sendo o quê, pessoal? Negativo. Então, ele está no sentido que, ó, horário. E você já percebe, pessoal, se você fizer esse carregamento numa régua, você vai ver que seu dedo sendo engaste, ele vai ter a reação nesse sentido. E o valor de quanto? W0L ao quadrado sobre 6. Ok, pessoal? Olhe como é simples, né? Então vamos para um próximo item, né? Um próximo exercício.